Agora que nós já tratamos das dificuldades de obter algoritmos de aproximação para o problema do caixeiro viajante, para o TSP, vamos estudar um algoritmo de aproximação para um caso particular do TSP, que é o caso métrico, o TSP métrico. Vamos primeiro entender do que se trata esse caso particular. Assim, dado um grafo G com pesos nas arestas aqui, dado pela função W, nós dizemos que esse grafo corresponde a um espaço métrico se ele é completo e para todo trio de vértices aqui U, V e X, nós temos a seguinte desigualdade, que é chamada de desigualdade triangular. Essa desigualdade aqui, portanto, é muito famosa e conhecida como desigualdade triangular. O motivo para esse nome vem do que significa essa desigualdade. Quando a gente olha para ela, talvez não seja óbvio à primeira vista, mas o que ela está dizendo para a gente é que a distância, que o custo para ir de um vértice U até um vértice V, diretamente aqui pela aresta UV, vai ser sempre menor ou igual do que o custo para ir de U até V passando por um vértice intermediário, ou seja, W de UV é sempre menor ou igual que W de UX mais W de XV. Tá? Notem que nós formamos um triângulo aqui, e o que eu estou dizendo é que uma das faces desse triângulo, um dos lados do triângulo, é menor ou igual que a soma dos outros dois. De fato, essa restrição é necessária para que o triângulo possa ser desenhado, senão esse triângulo não existe geometricamente. Daí o nome da desigualdade. E é essa a intuição por trás dessa desigualdade. O custo para ir diretamente de um ponto até outro é menor ou igual que o custo para ir desse ponto de origem até um ponto destino, passando por intermediários. E no caso, o TSP métrico corresponde ao problema do caixeiro viajante, ao TSP, em que a gente tem o grafo de entrada, a nossa entrada, correspondendo a um grafo métrico, ou seja, um grafo que respeita a desigualdade triangular. Vou fazer duas observações aqui para vocês. Uma é que ser métrico significa respeitar algumas outras propriedades além dessa. Tá? Por exemplo, simetria é uma outra propriedade. Mas aqui a gente vai focar na desigualdade triangular. É uma das propriedades, eu diria, a propriedade mais importante que um espaço métrico tem que respeitar e que vai ser diretamente relevante aqui para o resultado que a gente vai obter. E a outra observação é que, embora a gente esteja falando de um caso particular do TSP, como eu falei, nós vamos estar restritos aqui ao TSP métrico, o grafo de entrada tem que respeitar essas propriedades, notem que é uma exigência bem razoável. Nós não estamos fazendo uma restrição que intuitivamente pareça absurda, porque justamente a desigualdade triangular exige simplesmente que o caminho direto entre dois pontos seja menor ou igual que o caminho passando por outros pontos. Isso não é verdade para qualquer cenário, mas muitos cenários, na prática, vão respeitar isso. É bem intuitiva essa propriedade. Ir diretamente da origem até o destino não pode custar mais do que ir da origem até o destino passando por outros lugares. Bem razoável. Um exemplo de grafo métrico é esse que vocês observam aqui. Tá? Vocês podem verificar qualquer triângulo aqui que vocês encontrarem, qualquer conjuntinho de 3 vértices que vocês encontrarem, vocês vão ver que o custo de uma aresta vai ser sempre menor ou igual que o custo das outras duas, que permite conectar o mesmo par de vértices. Apresentada, então, a desigualdade triangular, definido o espaço métrico e o que é o TSP métrico, vamos tratar aqui do conceito de atalho, ou shortcut, que a gente vai usar no nosso algoritmo. Trata-se da substituição de um caminho entre vértices aqui, entre vértices, por exemplo, U e V. Suponha que nós temos um caminho que passa por diversos vértices x1, x2 até xk entre eles aqui. Eu começo em U, termino em V, mas passo por esses intermediários. Um atalho vai substituir esse caminho pela aresta que vai diretamente de U até V. Um exemplo que a gente pode ter aqui é o que está indicado no texto aqui ao lado. Eu vou substituir o caminho que vai de A até D, passando por B e C, pela aresta que vai diretamente de A para D. Então eu vou substituir esse caminho aqui, que vai de A para B, de B para C e de C para D, pela introdução dessa aresta, que corresponde a um atalho. Note que nesse caso a aresta não existia no grafo original, eu estou
adicionando essa aresta. Tá? Se a gente pode ou não adicionar novas arestas, ou vai só trocar por uma aresta que existe, isso é uma característica do problema, que eu só estou definindo realmente o que significa o atalho, o shortcut. E note que em um grafo métrico, essa propriedade é bem importante, e é porque a gente está tão preocupado com o grafo ser métrico, com respeitar a desigualdade triangular. Quando eu faço um shortcut, quando eu substituo um caminho que liga dois vértices por uma aresta que liga eles diretamente, eu nunca aumento o custo. A desigualdade triangular me garante isso. Essa propriedade é super importante e nós vamos utilizá-la no meio da nossa análise. Vamos seguir então. Eu vou mostrar, ao final dessa análise, ao final dessa explicação, eu vou mostrar de modo condensado o pseudocódigo do algoritmo e nós vamos analisá-lo. Mas eu já vou mostrando aqui, fazendo passo a passo com vocês, os passos do algoritmo e parte da análise que eu acredito que vai ficar mais intuitivo. Então, primeira coisa que o nosso algoritmo faz, a gente recebe lá o nosso grafo ponderado, exemplificado aqui embaixo, nosso grafo com pesos nas arestas, e a primeira coisa vai ser encontrar uma árvore geradora mínima, uma Minimum Spanning Tree, por isso a sigla é MST, que eu vou chamar de Tsão aqui, do grafo G. Eu não vou aprofundar nesse problema, é um problema importante da computação, mas só para situar vocês. Uma árvore geradora mínima vai ter duas características. Ela é uma árvore geradora, portanto é uma árvore que conecta todos os vértices do grafo, e ela tem que ter custo mínimo. Vamos construir essa árvore geradora mínima aqui então. Uma maneira de fazer isso é olhar para cada corte que separa os vértices ou subconjuntos do grafo e pegar a aresta de menor custo que atravessa aquele corte. Por exemplo, se eu olhar só para o vértice A, tem uma aresta de custo 2, uma de custo 4, uma de custo 7, uma de custo 7 saindo dele. Então, eu já sei que a aresta de custo 2 aqui terá que estar na árvore geradora mínima. Agora, se eu olhar para os vértices A e B, eu vou ver que a aresta de menor custo que sai deles é a de custo 3, que atravessa a fronteira aí desses vértices. Atravessa a fronteira, aquela ideia do corte, tem um vértice dentro e um fora do conjunto. Então, já conectei agora os vértices A, B e C. Se eu olhar agora para A, B e C e olhar para fora, a aresta de menor custo que conecta esse conjunto ABC com os demais vai ser aqui uma aresta de custo 5. Então, é essa que eu vou selecionar. E por fim, a aresta de menor custo que conecta esse conjunto com o vértice que está sobrando D vai ser a aresta de custo 1. As demais arestas ali certamente custam mais. Assim a gente construiu a nossa árvore geradora mínima. E eu vou dizer que ela tem custo C de T. A nossa árvore chama T, então eu vou dizer que o custo dela é C de T. Eu não vou me dar o trabalho de calcular aqui o custo, tá, gente? O que vai ser importante é a gente manter a comparação aqui relativa. Então, acreditem em mim que o custo dela está nessa variável aí, C de T. Seguindo aqui no comportamento do nosso algoritmo, a próxima coisa que ele faz, agora que eu só tenho a nossa árvore aqui destacada, as arestas da árvore, vai ser duplicar as arestas da árvore T. O próximo passo do algoritmo, então, vai ser duplicar essas arestas. Então, eu vou fazer aqui, colocar mais uma aresta, conectando cada par de vértices que já estava conectado. Eu vou chamar essa árvore duplicada aqui, ou melhor dizendo, esse grafo duplicado aqui, porque ele deixa de ser uma árvore quando eu duplico, de T ao quadrado, numa referência ao fato de ser composto pelo dobro de arestas da árvore T. E eu vou fazer a observação bastante direta de que o custo de T ao quadrado é igual a 2 vezes o custo da nossa árvore geradora mínima T. Seguindo então na análise, eu vou encontrar um ciclo euleriano. Assim como a Minimum Spanning Tree, a árvore geradora mínima, é um problema combinatório, um problema de otimização combinatória que a gente consegue resolver em tempo polinomial, por isso que a gente pôde resolvê-lo ali no início, encontrar de modo eficiente aquela árvore de custo mínimo que conecta todos os vértices do grafo. Um outro problema importante que a gente consegue resolver em tempo polinomial é encontrar um ciclo euleriano para um certo grafo. Ele precisa ter uma propriedade, que eu não vou aprofundar aqui, mas a propriedade é que todos os vértices tenham um grau par. E no caso aqui a gente tem essa propriedade, porque a gente duplicou todas as arestas, então com certeza, ao duplicar todas as arestas, a gente forçou o grau dos nossos vértices ser par, de todos os vértices da nossa árvore ser par. Eu vou então encontrar um ciclo euleriano e curva aqui no nosso grafo, que teve as arestas duplicadas. Esse ciclo euleriano vai corresponder basicamente
a encontrar uma orientação nas arestas que me permita percorrer todas as arestas do grafo. Isso que é um ciclo euleriano, é um ciclo que percorre todas as arestas do grafo. No caso, eu estou pensando só nas arestas da nossa T quadrada ali, do nosso grafo que tem as arestas duplicadas. Eu vou começar do A aqui e vou para cá. Daí do B eu vou para o C. Do C eu volto para o B. Do B eu vou para o E. Do E eu vou para o D. Do D eu volto para o E. Do E eu vou para o B. E finalmente do B eu vou para o A. E assim eu fechei o meu ciclo euleriano. A observação que eu vou fazer aqui sobre custo é bem óbvia. O custo do meu ciclo euleriano aqui é igual ao custo do meu grafo T quadrado aqui que tinha as arestas duplicadas. Afinal, eu só orientei as arestas, eu só dei uma orientação para saber em que ordem que eu percorro elas de modo a visitar todas as arestas do grafo e voltar para a origem. Eu não aumentei nem diminuí nada nesse passo do nosso algoritmo. Então o custo é o mesmo, e lembrando que esse custo aqui é igual a 2 vezes o custo da árvore geradora mínima T. Seguindo, de posse do circuito euleriano, agora a gente vai obter um circuito que não repete vértices, porque o circuito euleriano, legal, ele visita todos os vértices lá, mas ele repete vértices. A gente não quer repetir vértices. No TSP, a gente não quer repetir vértices. Eu vou, então, fazer shortcuts para não repetir vértices. Isso significa que eu vou visitar os vértices na ordem indicada pelo circuito euleriano, mas sempre que eu for repetir um vértice, que eu perceber que eu vou voltar para um vértice já visitado, eu faço um shortcut seguindo a ordem que o circuito euleriano me indica até encontrar o próximo vértice não visitado ou retornar para a origem. Para ficar mais claro, vamos dizer que eu começo aqui no A. Então eu começo no A e venho para o B. É isso que o circuito euleriano me indica. O B não tinha sido visitado, tudo bem. Do B, eu vou para o C. É isso também que a setinha do circuito euleriano está me indicando. Do C, eu deveria voltar para o B, se eu for seguir a minha setinha, mas o B já foi visitado. Então eu não posso ir para ele, eu vou para o próximo no circuito, que seria o E. Então eu vou direto do C aqui para o E. Agora o E já está marcado como visitado. Do E, seguindo o circuito euleriano, eu vou para o D. Marco ele como visitado. O C também devia estar marcado, esqueci. E do D, eu vou voltar para o E. Já está visitado, não posso. Olho quem é o próximo no circuito euleriano. É o B, também já está visitado. Olho quem é o próximo. É o A, que é a origem. Então vou direto para o A. E daí eu marco o A como visitado, porque eu voltei para a origem, fechei o meu circuito. Observem que fazendo isso, por conta dos shortcuts, dos atalhos, eu não repeti nenhum vértice e obtive um circuito C aqui. Mais do que isso, um circuito C curvo, que visita ali, que vai do A para o B, do B para o C, C para o E para o D e volta para o A. Além disso, vale a seguinte propriedade. O custo do meu circuito C, analisando custos agora, vai ser menor ou igual que o custo do ciclo euleriano, que por sua vez é igual a 2 vezes o custo da árvore geradora mínima. Por que eu posso afirmar que esse menor ou igual vale? Por causa da desigualdade triangular. Esse é o passo da demonstração que não valeria se eu não estivesse falando do TSP métrico. Se não fosse o TSP métrico, eu não teria como garantir que ao trocar um caminho por uma aresta que vai direto para um par de vértices, eu não estaria incorrendo em aumento de custo. De fato, no TSP geral isso não é verdade. Mas no TSP métrico, por conta da desigualdade triangular, isso é verdade. Então, com isso, a gente garante que o custo do circuito que eu acabei de construir é menor ou igual que 2 vezes o custo da árvore geradora mínima. Isso não fecha a prova, mas a gente está perto. Vamos então ver aqui o que a gente conseguiu até o momento. Vamos compilar os nossos conhecimentos. O nosso algoritmo aqui, TSP métrico aprox, então ele começa construindo uma árvore geradora mínima T, usando um algoritmo eficiente para isso. Ele duplica as arestas dessa árvore, obtendo T quadrado ali, um grafo T quadrado. Encontra uma orientação que permite percorrer todas as arestas desse T quadrado,
obtendo o circuito euleriano. E, por fim, fazendo os shortcuts, ele percorre esse circuito euleriano fazendo shortcuts para obter um circuito hamiltoniano C-curvo e devolve C-curvo. Legal, obtive um circuito. Para mostrar que o custo obtido é limitado em relação ao ótimo, os primeiros passos são os que a gente já veio analisando. No caso, o custo do nosso algoritmo vai ser o custo desse circuito, do circuito C-curvo, que é menor ou igual que o custo do circuito euleriano, porque os shortcuts nunca aumentam o custo, como eu já comentei, que é igual ao custo do grafo t², afinal o circuito euleriano é só uma orientação nas arestas daquele grafo, que é igual a 2 vezes o custo da árvore geradora mínima, afinal ele foi exatamente duplicar os custos dessa árvore. E por fim, esse é o passo que falta eu explicar para vocês, o custo da árvore geradora mínima é menor ou igual que o custo do ótimo. Então eu vou ter que 2 vezes o custo dessa árvore é menor ou igual que 2 vezes o ótimo para o TSP. E aqui que eu consigo fazer a comparação, é nesse passo que eu consigo fazer a comparação da árvore geradora mínima. Notem isso, eu consegui até o momento comparar o custo do meu circuito com o custo de uma árvore geradora mínima. Mas eu não comparei ainda com o custo do ótimo. É nesse passo que eu garanto que o custo da árvore geradora mínima é menor ou igual que o do ótimo. Como que eu faço isso? Isso deriva do fato de que T é uma árvore geradora mínima. Deixa eu colocar isso com mais clareza para vocês colocar os passos intermediários. Vou anotar aqui do lado. O custo de T, por ser uma árvore geradora mínima, é menor ou igual que o custo de qualquer árvore geradora. Como eu falei para vocês, uma árvore geradora é aquela que alcança todos os vértices do grafo. Então, qualquer árvore que alcançar todos os vértices do grafo, que conectar todos os vértices do grafo, vai ter custo maior ou igual que o custo de T, porque ela é a mínima. Até aí, bem tranquilo, né? Acontece que um caminho que conecte todos os vértices do grafo é uma árvore. É uma árvore específica, uma árvore que não tem bifurcações, mas também é uma árvore, é um caso particular de árvore. Como o custo de T é menor ou igual que o custo de qualquer árvore, ela também é menor ou igual que o custo de qualquer caminho. Então, o custo de T é menor ou igual que o custo de qualquer caminho que conecte todo vértice de G, todo vértice do grafo. Tá legal. Então a gente estava comparando com árvore, de repente eu consigo comparar com caminho, porque ele é um caso particular de árvore. Só que um caminho que conecta todos os vértices do grafo nunca pode custar mais do que um circuito. Porque um circuito nada mais é do que um caminho que tem uma aresta a mais, e eu não tenho aresta de custo negativo. Então, um circuito, qualquer que seja, vai sempre custar tanto ou mais que o custo de qualquer caminho. E assim a gente chega que o custo da árvore geradora mínima é menor ou igual que o custo de qualquer circuito que visite todo vértice. Notem a força do que eu acabei de dizer, do que eu acabei de argumentar com vocês. O custo da árvore geradora mínima T é menor ou igual que o custo de qualquer circuito que visite todo vértice de G. Se ele é menor do que qualquer circuito, em particular, ele é menor ou igual do que o circuito de custo mínimo do TSP, do que a solução ótima para o TSP. Portanto, o custo de T é menor ou igual que o APT de I. E assim a gente tem essa desigualdade explicada. O custo de T é menor ou igual que o APT de I, porque o APT de I é um circuito, e C de T é o menor ou igual que o custo de qualquer circuito, que visita todos os vértices. Portanto, o TSP métrico aqui produz uma solução que custa, no máximo, 2 vezes o custo do ótimo para o problema do caixeiro viajante. Sendo assim, ele é uma 2 aproximação para esse problema. Notem que interessante, no vídeo anterior a gente mostrou um resultado negativo, significando que não era possível obter um algoritmo de aproximação para o problema do caixeiro viajante.
o que era meio triste, já que o problema do caixeiro viajante é um problema muito importante, a gente gostaria de estudá-lo. No entanto, pegando esse caso particular, que ainda é muito relevante, que respeita a desigualdade triangular, que é o caso métrico, nós conseguimos obter aproximações constantes bastante razoáveis. Por exemplo, uma 2 aproximação. Dá para fazer melhor do que isso, inclusive, mas esse é um primeiro exemplo. Uma curiosidade para finalizar, nós podemos mostrar, usando argumentos semelhantes, também comparando aí com o custo de construção de uma árvore geradora mínima, que o algoritmo TSP guloso 1, o primeiro algoritmo guloso que a gente viu para o TSP na segunda semana do curso, é uma 2 aproximação. A gente consegue comparar ele também com o custo de uma árvore geradora mínima e daí com passos semelhantes na demonstração chegar a essa conclusão.